gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao nosso Qual é a Jogada? E o Qual é a Jogada de hoje é como jogar Monopoly. Isso mesmo, minha gente. Hoje eu vou ensinar vocês como jogar esse jogo aqui, Monopoly. Já fiz um unboxing dele, corre lá, dá uma olhadinha e depois você volta aqui aprender como jogar, tá bom? Esse jogo aqui, gente, eu fiz uma votação aqui no canal perguntando qual jogo eu compraria. E aí as pessoas votaram mais nesse jogo aqui, por isso eu trouxe pra vocês, tá? Vou mostrar rapidinho pra vocês o jogo, mas eu gostaria muito que vocês fossem lá ver o nosso unboxing também, tá? Bom, temos o nosso tabuleiro aqui, que depois eu vou abrir, né? Nosso vidrinho. O nosso livrinho de regras. Temos 8 peões e 2 dados. Nossas cartas. Os nossos dinheiros coloridos. Dinheirinhos mais bonitos são do Monopoly, gente. E esse aqui são casas e hotéis. Olha, esse aqui eu nem abri, gente. Bom, esse jogo você joga de 2 a 6 jogadores e a idade para ele é de 8 anos em diante, tá? E qual é o objetivo desse jogo? O objetivo dele é você permanecer com dinheiro até o final do jogo, gente. Bom, vamos lá para nossa preparação então. Primeiro você vai colocar o seu tabuleiro, né, no lugarzinho que você escolheu. Esse tabuleiro aqui é bem grande, não cabe na minha mesinha, mas não se preocupem que eu vou mostrando assim para vocês, caso precise. E é isso. Depois você vai escolher um jogador ou qualquer outra pessoa para ser o banqueiro, para ficar responsável pelos títulos de posse, pelo dinheiro, pelos leilões, pelos hotéis, pelas casas, por tudo que o banco fizer, tá? Como eu disse, pode ser um jogador também, uma pessoa que vai jogar, mas ele deve separar as finanças dele com as finanças do banco, ok? Então, o banqueiro vai dar para cada jogador 5 notas de 1. Vou colocar aqui para 2 jogadores, tá? Aqui. Em seguida, ele vai dar uma nota de 5 para cada jogador. 2 notas de 10 para cada jogador. Uma nota de 20, uma nota de 50, 4 notas de 100, e 2 notas de 500, tá? O resto dos dinheirinhos você pode colocar onde você quiser, tá? E aí, esse dinheiro vai ser o dinheiro do banco. Em seguida, vamos pegar as nossas cartas de cofre, que são essas umas aqui. E a gente vai embaralhar elas e colocar aqui, ó, no lugar indicado no tabuleiro. Vamos fazer o mesmo com as nossas cartas de sorte, que são essas. Embaralhar e colocar aqui no lugarzinho no tabuleiro. Aí, cada jogador vai escolher a sua peça, a peça que ele vai usar durante o jogo. Eu escolhi o carrinho e o pato. Aí, eles vão colocar aqui, ó, nesse ponto de partida, todas as pecinhas. Depois, cada jogador vai lançar o dado, os 2 dados, né, no caso. E quem tirar o maior número é quem vai começar o jogo, tá? E aí assim vai indo, do maior para o menor. Essas outras cartas aqui, ó, vai ficar tudo com o banco, tá, gente? Então você coloca elas no lugarzinho onde todas as coisas do banco vai ficar. Eu vou deixar aqui na frente, ó, porque tô sem espaço, tá? Ou melhor, vou deixar aqui do lado, porque aí eu jogo o dado aqui. Bom, vamos lá. Quem é o primeiro jogador vai lançar os 2 dados novamente e andar o número indicado nos dados que ele tirou, somando os 2 dados, tá? Então, vamos pegar o patinho. 1, 2. Cada casa que ele cair, gente, ele deve cumprir ou seguir as instruções dela, tá? Mas eu vou explicar para vocês cada casinha dessa aqui depois. Você vai seguir essa ordem aqui, tá? Daqui para lá, no sentido horário.
Tanto é que aqui tem uma flechinha que indica para onde você tem que seguir. No caso desse jogador aqui, ele caiu numa casinha onde tem a carta cofre. Então, ele vai pegar uma carta, vai ler o que tá nela e seguir a instrução dela, tá? Depois que ele utilizar essa carta aqui, ele vai colocar no final da pilha de volta. E aí passa a vez pro próximo jogador. Esse tirou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No caso, esse jogador, ele tirou uma propriedade. Tirou não, ele caiu. Aqui nesse jogo existem 3 tipos de propriedades. Que são os lotes, que é onde esse jogador caiu. Que são todas essas casinhas coloridas, tá? Essas são os lotes. As estações de metrô, que são essas, onde tem esse trenzinho, ó. Aqui tem, aqui também. E as companhias, gente. As companhias são... Aqui tem uma de companhia elétrica e também tem a companhia de distribuição de água. No caso, são só 2 companhias nesse jogo aqui. Quando você cai em uma dessas casas, sendo ela companhia, estações ou lotes, você deve comprar ou você deve colocar ela em leilão. Quer dizer, no caso, o banco coloca ela em leilão. Como assim, Rosana? No caso desse jogador aqui, ele caiu na rua 25 de março. Ele tem a opção de comprar ou não. Se ele decidir comprar, ele simplesmente vai pagar o valor que tá aqui, ó, na casinha para o banco, vai pegar o dinheiro dele, pagar para o banco e o banco vai dar esse título de propriedade para o jogador. Aí o jogador ele vai colocar em um cantinho, deixar ali com ele. Então, a partir de agora, essa propriedade passa a ser desse jogador aqui, que tá com um carrinho. Mas vamos supor que o jogador não queria comprar. O que acontece? Ele disse que não queria comprar. O banqueiro, ele vai fazer um leilão dessa propriedade. Ele coloca ali e os lances, eles vão começar com 10 de dinheiro. Então, a partir disso, o jogador que der o maior lance é quem vai ficar com essa propriedade aqui. Inclusive, esse jogador que não quis comprar também pode dar um lance, se ele quiser. Então, vamos supor que começou com 10. Esse jogador do patinho disse que compraria por 10, mas esse jogador aqui disse que compraria por 50. E aí o patinho não quis aumentar o lance dele e esse jogador aqui acabou ficando com essa propriedade, mas por um valor bem menor do que estava aqui, ok? Então, ao invés de pagar 100, ele vai dar os 50 para o banco e vai ficar com a propriedade para ele, ok? Então, cada vez que o jogador cair numa propriedade ou numa companhia ou numa estação e ele não quiser comprar, ela sempre vai a leilão. Mas aí você me pergunta, mas Rosana, tem como nenhum jogador querer essa propriedade? Sim, se caso isso acontecer, gente, de nenhum jogador querer comprar, o leilão é cancelado, aí a propriedade fica pro banco mesmo, tá? Bom, agora que esse jogador aqui tem essa propriedade, ele pode começar a receber o aluguel dela, que no caso é esse valor aqui, caso um outro jogador parar nela. Mas eu te aconselho a você adquirir ou tentar adquirir o conjunto todo dessa mesma cor, que é a Rua 25 de Março, Avenida São João e Avenida Paulista. Por quê? Se você tiver o conjunto inteiro dessa mesma cor, dessas propriedades, o aluguel dobra. Aqui tá 12, de 6 vai para 12. Então vamos supor que você tem o conjunto de cores e o patinho tá vindo e parou na Avenida São João. Quanto é que ele vai ter que pagar de aluguel? Todas as cartas desse conjunto têm um valor aqui, ó, de aluguel do conjunto. Tem uns que são iguais e outros que são diferentes. No caso da 25 de março com a Avenida São João, elas são iguais, são 12. No caso da Avenida Paulista, é um pouquinho maior. Então, se o patinho tivesse caído aqui nessa Avenida Paulista,
ele iria pagar 16 pelo conjunto. Além do seu aluguel, gente, aumentar para o dobro do valor, você também poderá construir casas e hotéis. Mas espera lá que precisa de umas regras para isso. Aqui no Monopoly tem uma regra muito interessante, gente. Caso um jogador caia na sua propriedade, ele deve pagar o aluguel, certo? Mas ele só paga se o jogador lembrar de te cobrar. Como assim? Se o patinho parou aqui na 25 de março e o carrinho cobrou dele, ele deve pagar o aluguel. Mas vamos supor que o patinho parou aqui e ele não lembrou de cobrar o aluguel. Ou seja, quando o patinho jogar os seus dados, ele não precisa pagar o aluguel, ok? Então fiquem bem atentos nisso, gente, porque aqui é regra você lembrar e você cobrar os outros jogadores que pararem nas suas propriedades, ok? Eu acredito que com 2 jogadores seja mais difícil disso acontecer, porque o próprio jogador que parar na propriedade pode lembrar o outro disso. Mas talvez com mais jogadores isso seja mais comum de acontecer, gente, tá bom? E falando de aluguel, vamos falar um pouquinho sobre valores. Cada vez que você parar numa propriedade, o valor ele já está ali na carta, tá bom? Como eu mostrei aqui, ó, se você tiver o conjunto todo, ele muda, ele dobra o valor, tá? Aqui, uma casa, com 2 casas, 3 casas. Esse aqui eu vou explicar depois pra vocês, tá bom? Então, se for um lote normal, que são essas propriedades coloridas, o valor do aluguel tá aqui. Ou é esse, caso o jogador não tenha o conjunto todo, ou é esse outro aqui, caso o jogador tenha o conjunto todo. No caso das estações de trem, de metrô, o aluguel ele vai ser de acordo com a quantidade de estações que o jogador possui. Vamos supor que o patinho possui uma estação de metrô. Então o aluguel é esse aqui, ó, 25. Mas vamos supor que ele tem 2 estações, a estação Maracanã e a estação República. Então o aluguel, se ele parar em uma dessas 2 estações, o aluguel desse aqui vai ser aqui, ó, se tiver 2 estações, 50. No caso dessa, também 50. Se o jogador tiver 3 estações, vamos supor que o patinho tem 3 estações. Se o outro jogador cair em uma dessas estações, ele irá pagar por 3 estações. No caso aqui o valor tá 100. Eu acho que os valores são todos iguais. Aí, ó, todos iguais. Vamos supor que ele tem 4 estações. Todas as estações, porque só tem 4, né, no jogo. O jogador que parar em uma delas vai pagar por 4 estações, que no caso é 200. Ok? No caso das companhias, gente, é de acordo com a quantia que você tira no dado, ó, você vai jogar os dados. E aí, você vai fazer esse número aqui vezes 4 ou vezes 10, dependendo da quantidade de companhia que o jogador tiver. Vamos supor que o patinho tem uma companhia só, que é a companhia elétrica. Então, o jogador que parou nela, ele vai fazer esse valor aqui do dado vezes 4, porque o dono só tem uma companhia. Então, seria 10 vezes 4, que são 40. Mas vamos supor que o patinho conseguiu ter as 2 companhias. Se o jogador parar em uma delas, ele vai fazer esse valor aqui de 10 vezes 10. Então ele vai pagar 100, independente de onde ele cair, gente. Qualquer número que ele tirar vai ser vezes 10, tá? Bom, conforme você vai jogando, você vai dando a volta no tabuleiro muitas e muitas vezes. Mas quando você chegar aqui, passar por essa casa aqui ou parar em cima dela, no caso, vamos supor que você tá aqui, você tirou
4. 1, 2, 3, 4. Você passou por essa casa aqui, o ponto de partida. Então, você vai receber 200 de dinheiro do banco cada vez que você der a volta ali, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre essas cartas aqui, gente. Cada vez que você cair nessas casinhas que tem um cofre ou um ponto de interrogação, ó, estão espalhados aqui no tabuleiro, ó. Você deve pegar uma cartinha dessa, que é de cofre, ou a de sorte. No caso, aquele jogador tava aqui, né? Esse jogador tinha caído aqui. Eu peguei uma carta, mas eu não mostrei pra vocês, nem eu não vi, porque eu ia explicar agora. Então, cada vez que você cair aqui, você vai pegar a primeira carta da pilha e ler, e seguir essas instruções. No caso aqui, tá dizendo que é dia de ganhar seu 13º salário, receba 200. Essa é de sorte, né? Então, o jogador vai pegar, o banco vai pagar isso pra ele. Vamos supor que o carrinho jogou, parou nessa casa de sorte aqui. Ele é a mesma coisa, vai pegar uma carta, a primeira carta, e ler. Você foi eleito o mais generoso do ano. Pague 50 a cada jogador. No caso, esse aqui de sorte pro jogador não tem nada, né? Mas pros outros, depois que você cumprir, você coloca também no final da pilha. Temos também essas casas aqui, ó, imposto de renda, e essa aqui, ó, taxa de riqueza. Então, cada vez que o jogador parar nela, você deve pagar o valor que está aqui para o banco. Temos também essa casa aqui, gente, estacionamento grátis. Quando você cair nela, nada acontece. É a única casa que não acontece nada. Menti, porque essa outra casa aqui também, ó, não acontece nada se você parar nela. Mas assim, se você cair aqui, entendeu? Se você tirou um 3 no dado, 1, 2, 3. Ai, caí nessa casa, que é a casa da cadeia, né? Mas não se preocupe que você não vai pra cadeia dessa forma. Você, ao invés de deixar a sua peça aqui em cima, você deixa aqui, ó. Porque você é apenas um visitante. Mas vamos supor que você caiu nessa casa aqui. Essa aqui sim, você pode se preocupar. Porque se você cair aqui, você vai direto pra cadeia, que é esse espacinho laranja, tá bom? Aí sim você pode deixar a sua pecinha no espacinho laranja, porque você tá de fato na cadeia. Se por um acaso você cair nesta casa e for direto pra cadeia, gente, você não vai ganhar os 200 de dinheiro do banco quando você passa aqui, tá? Porque daqui você veio pra cá. Aí, no caso, nas regras diz que se você passar por ela, você também ganha. Mas nesse caso, você não ganha, tá? Você vai ter que dar a volta tudo de novo e passar por essa casa pra você ganhar os 200 de dinheiro. E quando você tá na prisão, gente, você ainda tem o direito de receber os seus aluguéis, participar de leilões, comprar casas e hotéis, hipotecar propriedades e fazer negociações com outros jogadores. O que você não pode é se movimentar, tá? E como é que eu saio da cadeia? Você tem 3 opções de sair da cadeia, gente. Na sua vez, você pode pagar 50 pro banco e em seguida você joga o dado e já anda. Você pode sair também se você tiver uma dessas 2 cartas aqui, ó, saia da cadeia de graça, que é a do cofre ou a de sorte. Você pode pegar essas cartas, gente, quando você cair nessas casas aqui, tá? De sorte e cofre. Então, se você pegar essa carta, você pode guardar ela pra você até que você possa usá-la. E aí, depois que você usar, você coloca no final da pilha das cartas, ok? Então, se caso você tenha essa carta guardada, você imediatamente na sua vez, você apresenta essa carta. Apresenta, modo de dizer, né? Você usa ela e já pode jogar o dado e andar normalmente, tá?
Não se esqueça de colocar embaixo da pilha de volta, depois que você usou ela. E a última forma que você pode estar utilizando é, na sua vez, tentar tirar uma dupla no dado. Não consegui. O que é uma dupla? É você tirar números iguais. Se você conseguir, você pode utilizar os mesmos números para você andar. 1, 2, 3, 4. Caso você não consiga, gente, você tem até 3 rodadas para você tentar tirar uma dupla, tá? E aí, caso você realmente não consiga, você é obrigado a pagar 50 para o banco para você poder sair da cadeia, ok? Vamos falar de construções agora, gente, de construção de casas e hotéis. Para você poder construir casas, você deve ter um conjunto de propriedades. No caso, vamos pegar esse carrinho aqui, ele tinha 25 de março, né? Vamos supor que ele comprou as outras propriedades e agora ele tem o conjunto todo. Quando ele tiver o conjunto todo, ele já pode começar a construir casas. Primeiro, ele deve começar a construir casas antes de construir hotéis. Para ele começar a construir casas, ele não precisa esperar a vez dele chegar para ele começar a construir, tá bom? Como você não precisa esperar pela sua vez, acredito eu que você possa comprar todas as casas ou uma casa de cada um para cada lote, caso você queira tudo de uma vez, tá? Por exemplo, vou comprar 3 casas aqui para colocar uma em cada lote. Cada carta tem o seu valor nela, aqui ó. Casas custam 50 de dinheiro cada e nas outras também. Então, no caso aqui, eu pagaria 150 por 3 casas, ó. Pago ao banco. E a gente pega 3 casas e coloca uma em cada lote. Eu mostrei esse exemplo aqui que você pode comprar tudo de uma vez, porque no jogo as regras diz que você não precisa esperar a sua vez para começar a construir. Então, a gente entende que a partir disso, você pode comprar quantas casas você quiser de uma vez. Mas você pode começar a construir uma aqui, depois você constrói outra ali. Até porque, gente, talvez seja loucura você fazer isso, porque você pode ficar sem dinheiro e acabar falindo, tá? Então, toma cuidado se você quiser fazer isso, ok? Mas, gente, não se esqueça que você deve ir construindo igualmente nos lotes. Como assim? Para que eu consiga construir 2 casas num lote só, o conjunto todo tem que ter pelo menos uma casa. Então, se eu quiser colocar 2 casas na 25 de março, as outras 2 tem que ter pelo menos uma casa, que é o que está aqui, ok? Então, eu já posso comprar aqui, ó, mais uma casa para colocar na 25 de março. É claro que eu vou pagar pelo valor da casa, que custa aqui, ó, você vai olhar na carta, no título de propriedade, quanto a casa custa e vai pagar esse valor para o banco. Não esquece de pagar, gente. E aí, assim, você vai construindo depois nas outras também, para que você possa conseguir ter 3 casas. Por quê? Porque para você ter 3 casas, aqui na 25 de março, por exemplo, você precisa ter 2 nas outras. Então, eu tendo 2 nas outras, eu já posso ter 3 casinhas aqui. E aí, eu vou construindo nas outras também, para que eu alcance 4 casas. Para que eu tenha 4 casas em qualquer uma delas, vou dar o exemplo aqui da 25 de março mesmo, as outras devem ter 3. Então, eu já posso colocar 4 casas aqui. Não se esqueça que você tem que pagar, gente. Eu não tô pagando aqui porque eu tô dando um exemplo para vocês, tá? Então, vamos lá. Tenho 4 casas aqui em todos os meus lotes. E esse é o máximo de casas que você vai conseguir construir, tá, gente? Você não pode passar de 4 casas num lote. E aí, assim, a gente passa a poder construir os hotéis. Então, quando eu tiver 4 casas em todos os meus lotes daquele conjunto, eu já posso construir os hotéis. Para construir o hotel, eu pego essas 4 casas, devolvo ali para o banco, pago o valor, né, de hotel, que aqui no caso
no caso custa 50 também. E eu substituo, né, na verdade, as casas por um hotel, ó, uma casinha maior. Mas para eu construir o hotel, gente, não se esqueçam que todos os lotes devem ter 4 casas. Quando você constrói um hotelzinho, é só esse hotel que você pode ter. Você não pode ter 2 hotéis aqui na mesma propriedade e também não pode construir mais casas ali, tá? É só o hotel e é o máximo que você vai ter. Ah, uma coisa importante, gente, que depois eu vou falar um pouquinho melhor. Caso você hipoteque uma propriedade, vamos lá, para aqui pro São João. Vamos supor que você hipotecou ela. Você não pode, gente, construir nada ali, entendeu? Se ela tiver hipotecada, não pode construir nada. E, consequentemente, não vai poder construir nada nas outras também, por causa que uma tá hipotecada, tá bom? Porque para você construir, todas devem estar livre, ok? O máximo que você vai conseguir é construir uma casinha só nas outras, porque para construir uma casinha, você precisa somente ter todos os conjuntos da mesma cor. Então, vamos supor que a Avenida São João tá hipotecada, eu vou poder somente construir uma casinha aqui na rua 25 de março e uma na Avenida Paulista. Não vou poder aumentar esse valor de casas nelas por causa da São João estar hipotecada. Se eu quiser aumentar para 2 casinhas, eu tenho que pagar a hipoteca. Depois eu vou falar sobre isso, tenho que recuperar essa propriedade para daí construir uma casa lá e começar a colocar mais casas nessas propriedades, ok? Durante o jogo, gente, pode acontecer das casas e os hotéis acabarem e sobrar somente uma ali, por exemplo. Vamos supor que ficou só uma casa e um hotel, porque os outros jogadores já construíram muito, já construíram nas suas propriedades e sobrou somente um hotel e uma casa. Essa casa e esse hotel, eles serão leiloados caso mais de um jogador queira elas. Então, o banco, ele vai fazer um leilão dela e quem der maior lance, no caso, vai ficar com a casa, ok? E não precisa respeitar, quando há leilão, na verdade, em qualquer momento do jogo, não precisa respeitar a ordem do jogo, tá? Depois de mim é o outro, não. O jogador, ele pode dar o lance na hora que ele quiser. Mas aí o que acontece se eu preciso de uma construção ou se eu quero? Se caso acabar tudo, você vai ter que esperar um jogador se desfazer das suas construções, vender para o banco, porque isso vai acontecer em algum momento com algum jogador. Ele vai começar a falir, ele vai ter que vender tudo. E aí é o momento em que você vai conseguir comprar essas propriedades, essas casinhas ou os hotéis, tá bom? Então, não tem o que fazer, você tem que esperar. Durante o jogo, você também pode fazer trocas e negociações com outros jogadores. Gente, como que funciona isso? Você pode comprar, trocar, vender propriedades a qualquer momento do jogo com qualquer jogador que você queira. Vamos supor que eu preciso muito do Niterói aqui, porque eu já tenho as outras 2. Aí você vai, negocia com o jogador que está com ela, você pode comprar dele, você pode trocar por uma outra propriedade que ele queira, ou você pode, sei lá, fazer qualquer negócio ali. Mas tem um porém, gente, você não pode vender uma propriedade que tenha construção. Vamos supor que a 25 de março tem uma casinha e o Patinho, ele tá me pedindo para comprar essa propriedade. Então eu queria vender para ele, no caso o Carrinho quer vender para ele. Mas primeiro ele deve vender a casinha, que é a construção, para o banco. Aí sim, depois ele pode vender ou trocar ou fazer o que ele quiser com essa propriedade, negociar da forma que ele quiser com o outro jogador, tá? Porque no jogo, gente, você não pode vender, trocar e nem fazer nenhum tipo de negócio com construções. Então, vamos supor que fulano ali, o jogador tem uma casa e eu quero comprar dele aquela casa. O jogo não permite essa regra, tá? Os negócios são feitos somente com as propriedades, tá, gente? Elas podem ser trocadas por dinheiro, elas podem ser trocadas por outras propriedades.
elas podem ser trocadas por cartas de saia da prisão. Então, são essas as trocas que você pode fazer com outro jogador, tá? Você também pode negociar propriedades hipotecadas, gente. Se uma propriedade estiver hipotecada, gente, e um jogador quiser essa propriedade, ela pode ser negociada por qualquer valor, tá? Mas aí o dono, o novo dono, no caso, ele vai ter que ou quitar, né? No caso, quitar a hipoteca para o banco, ou ele deixa a propriedade hipotecada e dá 10% da hipoteca pro banco e deixa ela lá hipotecada, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essas hipotecas e tudo mais. Caso você esteja ficando sem dinheiro para pagar coisas tipo aluguel, o próprio banco, porque o jogo também tem essas cartas aqui, faz com que você pague, ou você parando nessas casas aqui de imposto de renda ou taxa de riqueza, faz com que o seu dinheiro vai só indo. Então vamos supor que você caiu em alguma coisa ali, em alguma propriedade ou teve que pagar e você não tem dinheiro. Qual é a primeira coisa que você faz? É vender as suas casas, caso você tenha construções, ou caso você não tenha, a única saída ali que você pode ter é hipotecar as suas propriedades, ou você pode fazer negócios ali com os seus colegas, com os outros jogadores. Mas vamos supor que nenhum jogador quer nada que você tenha. Então você vende para o banco pela metade do valor. Então, se você tem ali casas e hotéis, você vai vender essa casa para o banco pela metade do que você pagou, tá bom? Caso você tenha um hotel, gente, você pode vender o hotel aqui, ó, pela metade do valor e receber 4 casas, tá? Porque você tá vendendo seu hotel. Aí você vai receber 4 casas de volta. E se mesmo assim ainda não for o suficiente, você vai vendendo, gente, ó. Mas não se esqueça, gente, que é o seguinte, se você tem aqui, por exemplo, ó, você tem aqui 4 casas em cada lote, em cada lote. E você precisa ir vendendo. Ah, vou vender uma casa. Você vende uma casa ali. Para você poder vender mais uma casa dessa propriedade da 25 de março, antes você tem que ir vendendo as outras também, tá? Então, antes de tirar uma daqui, eu preciso tirar uma daqui para deixar 3. E depois tirar uma daqui, para todas irem ficando iguais, tá bom? É porque é o mesmo caso de quando você está construindo e quando você está vendendo. Se você estiver pensando em hipotecar alguma propriedade sua, vamos supor que você tem esse conjunto aqui, o carrinho tem esse conjunto todo. E ele está pensando em hipotecar algum lote ali, ou todos, não sei. Se tiver alguma construção, antes de hipotecar, você precisa vender todas as construções para o banco pela metade do preço, antes de hipotecar, tá bom? Aí depois que você vender, você pode hipotecar a propriedade. Então vamos lá, para você hipotecar o imóvel, quer dizer, o imóvel não, a propriedade, você deve virar essa carta aqui e você vai receber esse valor que tá aqui do banco. O banco vai dar esse valor aqui para você. Essa fichinha aqui, gente, vai ficar virada ali onde você deixa suas propriedades. Vamos supor que tá aqui assim, ó, num lugarzinho. Ela deve ficar virada assim até que você quite ela, você pague de novo. Para você poder pagar, você vai ter que pagar esse valor aqui, ó, mais 10%, que já tá aqui também, ó. R$55 você precisa pagar para o banco, como se fosse um juros, tá? E aí, depois que você quitou ela, aí você pode desvirar, gente, a sua cartinha. Mas atenção, gente, ó, se a sua carta está se a sua propriedade está hipotecada, você não vai receber os aluguéis dela, tá? Mas uma coisa importante aqui, ó. O que acontece se eu parar na 25 de março? Qual é o valor que eu devo pagar? Eu devo pagar pelo conjunto ou somente o aluguel daquela propriedade? Aquela hora eu disse para você, se você tiver o conjunto todo,
o valor de qualquer uma delas, ela dobra. Mas e no caso de uma propriedade hipotecada? Se uma propriedade estiver hipotecada, as outras, elas ainda respeitam um conjunto, tá? Então você ainda paga pelo conjunto nas outras propriedades que você parar. Essa mesma regra, gente, se aplica a companhias, tá? Companhias e nas estações de metrô. Quando você chegar no momento do jogo que você não tem dinheiro para pagar nada, é porque você já tá falindo. E aí, se você deve para um outro jogador e não tem dinheiro, como que você faz para pagar ele? Você vai dar para ele as cartas de saia da cadeia de graça, se você tiver, no caso. E também todas as suas propriedades hipotecadas. Vamos supor que você hipotecou todas aqui. Então, todas essas propriedades você dá para ele. É como se fosse um pagamento. Então, o novo dono, gente, imediatamente vai quitar essas propriedades aqui que ele ganhou do jogador. Ou ele vai deixar ela mesmo hipotecada e pagar somente 10% do valor da hipoteca para o banco. Mas vamos supor, gente, que você deve para o banco. O que você faz? Você vai devolver todas as suas propriedades para o banco, ok? Todas, independente se está hipotecada ou não. E aí as suas hipotecas, elas são canceladas, tá? E aí essas propriedades que foram devolvidas, elas imediatamente vão a leilão. Se outros jogadores quiserem comprar, eles podem. Aí a partir disso, gente, se você já deu tudo pro banco, se você tiver essas cartas aqui, ó, de saia da cadeia, você devolve pra pilha, colocando assim no final da pilha. E aí o jogo acabou para você, tá? E ele continua para os outros jogadores até que reste somente uma pessoa que não faliu. E aí, no caso, essa pessoa é a vencedora do jogo. Olha, gente, esse jogo aqui ele é praticamente igual ao Banco Imobiliário, mas eu achei um pouco mais simples. E você, o que você achou? Caso você não tenha, vou deixar esse jogo aqui na descrição do vídeo para você adquirir o seu, tá? E se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e assiste outros vídeos aqui também, né, gente? Pra gente crescer logo. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!